Olá, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio do podcast Psicologia Todo Dia e o tema de hoje é sobre o excesso de tela. O excesso de tela e os impactos psíquicos, né? O possível sofrimento psíquico infanto-juvenil a partir desse excesso de tela. Tudo bem? Vamos lá? Bem, hoje eu pensei da gente discutir esse tema, que é um tema que tem estado, né, na crista da onda, muito tem se falado sobre isso, principalmente dessa nova geração, né, essa geração que a gente chama de geração Z. A geração Z são os nascidos depois de 1995. E por que a gente tem focado na geração Z? Por conta do impacto dos smartphones, das redes sociais. Então, não é apenas o acesso à internet. É o acesso à internet capturado por esses modos, né? De uso que se faz todo dia, em todo lugar, né? Então, dessa geração em diante, a gente tem percebido que a infância tem sido bem diferente. Então, é como se essas novas crianças, né, fossem cobaias de um novo modo de estar no ambiente, muito capturados pela curtida, pela exposição na rede, pelos jogos eletrônicos. É muito diferente, por exemplo, da nossa geração, né, da geração Millennium, que vem de um outro modo de brincadeira. Então, talvez o impacto hoje seja uma transição de uma infância atravessada pelo brincar livre para uma infância atravessada pelo celular. E isso tem impactos importantes, diversos. Por exemplo, a não convivência, a não experiência social, o não brincar livre, me parece muito grave, porque em psicologia a gente diz muito que o brincar é o ensaio da vida. O brincar não é qualquer coisa, inclusive o não brincar é o gatilho, por exemplo, é um sinal de algumas patologias graves. Então, o não brincar livre e o brincar livre, né? Não estou falando de um brincar a partir de um brinquedo estruturado. Às vezes os pais compram brinquedos muito caros para os seus filhos, brinquedos que falam, que andam, que dão cambalhotas, achando que estão oferecendo o melhor para os seus filhos, mas quanto mais esse brinquedo faz, quanto mais esse brinquedo oferece de recursos, menos eu estou oportunizando o meu filho se desenvolver. Então, quando o brinquedo ele não é tão estruturado, quando a brincadeira é livre, a gente tem menos prejuízos psíquicos, emocionais, sociais, entendem? Então, o brincar livre, o brincar em grupo, numa praça, com colegas, sem estruturação, isso é muito importante para o desenvolvimento de uma criança e, consequentemente, de um adolescente. Então, essa transição do brincar para o uso do celular, talvez isso já seja um ponto importante, eu queria marcar isso com vocês. Um segundo ponto que eu tenho pensado muito são, por exemplo, as interações sociais. O quanto a gente vai se privando, crianças e adolescentes, né? Nem vou dizer do mundo adulto, porque o foco na criança e no adolescente é porque eles têm uma imaturidade cognitiva. Se para nós adultos talvez já seja difícil essa convivência, essa interação, uma não curtida, uma não visualização, imagine uma criança que está em processo de desenvolvimento, né? Tem uma imaturidade cognitiva. Então, essa questão do social, atravessado pela tela, tem me feito pensar muito prejuízos psíquicos, ansiedade, por exemplo. Vocês sabem que a ansiedade tem sido um tema muito em voga. E a ansiedade, na verdade, ela é preservação da espécie, da vida. A ansiedade por si só não é ruim. O excesso dela é muito ruim. E eu percebo que hoje crianças são muito atravessadas pelos sinais advindos da ansiedade. Então, que sinais são esses? São sinais do corpo, né? O corpo se preparando para uma ameaça. Luta-fuga seria, por exemplo, palpitação, taquicardia, né? Sudorese, falta de ar, enjoo, aquele frio na barriga. Então, essas reações do corpo, elas ajudam o indivíduo a se preparar para uma ameaça. Então, até aí tudo bem, a ansiedade não é vilã. A ansiedade nos constitui e nos preserva. Agora, a dificuldade é quando ela se torna constante, quando toda e qualquer ameaça dispara essas reações do corpo. E, na verdade, ameaças sociais. Esse é o ponto. Não é só uma ameaça de um medo de algo que pode acontecer. Não, tem a ver com o social, tem a ver... Será que eu vou ser aceita pelo grupo? Será que gostaram da minha foto? Será que eu sou bonita o suficiente? Será que esse grupo é como se fosse uma morte social, né? Será que vão me validar, vão me reconhecer? Isso tem disparado nos jovens gatilhos de ansiedade. E muitas vezes um modo de manejar a ansiedade é a autolesão. O jovem se corta. E quando você pergunta a um jovem, por que você está se cortando? Geralmente é um perfil adolescente. Ele vai dizer, porque a dor que eu sinto aqui dentro, ela diminui quando eu me corto. Então a dor física diminui uma dor existencial. E quando a gente busca saber que dor
é essa que ele sente existencialmente tem a ver com questões sociais. Tem a ver com a interação com os colegas, porque brigou, porque a amiga não quer mais falar, porque o namoro acabou. Então, essa dificuldade em lidar com frustrações, em lidar com as questões sociais, a experiência social, a ausência disso no cotidiano, de modo diário e regular, tem provocado adoecimento e ansiedade, depressão, né? Eu não estou falando de uma tristeza, né? Depressão fala de algo que é persistente, que é recorrente, e eu acho que o afastamento tem muito a ver com o excesso da tela. É como se a gente estivesse super protegendo os nossos filhos da vida real, porque é um pouco isso, né? É o perigo da vida, violência urbana, então não pode ir na rua, não pode brincar no parque, não pode sair. Mas ao mesmo tempo que a gente super protege da vida por conta do medo, a gente subprotege na rede. Na internet pode tudo. E muitas vezes, por desconhecimento dos pais, esses filhos são levados para caminhos muito perigosos na rede, na interação com adultos, que naquele local ali se fazem passar por jovens, por crianças. Então, a gente super protege na vida real e subprotege na vida virtual, o que é muito perigoso, que também pode ser o gatilho de muito adoecimento. A gente tem observado muitos jovens, adolescentes, crianças se isolando, como você disse mesmo, do mundo real e se conectando mais com o virtual. Eles precisam de uma validação do mundo virtual para que eles atinjam o que eles querem no mundo real. Você acha que isso, num futuro próximo, qual a probabilidade desses jovens ou do nosso país assim estar se comunicando menos